sobre os nossos pensamentos, sobre nós, Senhor, nos dando entendimento, abrindo os nossos olhos e tocando no nosso interior, Senhor, da maneira que só você pode fazer. Por favor, Senhor, derrama da tua graça, Pai, e fale conosco nessa manhã. Me ajude, Senhor, a ministrar aquilo que o Senhor quer falar à sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados. Pode se assentar. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Friozinho hoje, né? Paz. Então os irmãos são crentes mesmo. Amados, a gente está na nossa série de mensagens no livro de Eclesiastes. Um livro um pouco, na verdade não se diria assim, talvez difícil, né? Mas um pouco intragável em alguns momentos, que fala de algumas realidades da vida, algumas coisas. E você lembra que eu falei que num dos primeiros cultos que Salomão, que escreveu Eclesiastes, provavelmente seria um velhinho com o seu cachimbo, né? E quando ele via alguma coisa, ele dava uma tragada e assoprava no rosto da pessoa e dizia: vaidade, vapor, neblina, tudo é vaidade. E a gente vai iniciar hoje o capítulo 3 de Eclesiastes, que talvez seja um dos textos mais famosos da Bíblia inteira. Muitas vezes a gente acha que João 3,16 é o texto mais famoso, mas ele é mais famoso entre os cristãos, né? Quando você vai para o mundo, para as pessoas que não conhecem a Cristo, esse texto é o texto mais famoso. Antes de entrar nele, né, a gente estava no capítulo 2, óbvio, né? E a gente falou sobre coisas da vida que a gente busca, que é festas, dinheiro e prazeres. E Salomão chega no final da vida e rebelde, vapor, vaidade, não é nada. E depois a gente acabou não lendo, né, mas só para a gente ganhar tempo, ele vai falar sobre a vaidade da sabedoria e a vaidade do trabalho. Então, muitas pessoas também buscam encontrar um lugar, um propósito no seu trabalho e na sua sabedoria. E também isso é vaidade. Eu compartilhei outro dia no meu Instagram um trecho de um filme que eu infelizmente não marquei e agora já perdi o vídeo. Mas ele falava, era um senhor mais velho falando com um jovem, né? E ele dizia assim: eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Os homens, uma hora te exaltam, outra hora derrubam você e no outro dia nem se lembram porque um dia te exaltaram. Então o trabalho às vezes é dessa forma, né? E aqui vos fala alguém que já também tentou buscar muito propósito no trabalho, tentou buscar significado no trabalho, se importava muito com o que as autoridades do trabalho acreditavam sobre o que você fazia, né? Então isso é vaidade. Acho que todo mundo já tentou encontrar significado em outras coisas. E agora ele vai entrar nesse texto. E o tema da mensagem vai ser hoje: há tempos. Acaso, destino ou providência? Vamos ler então. Pode colocar a vida por gentileza. Acaso. Eclesiastes 3. Nós vamos ler do 1 até o 15. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenha visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim.
já tenham entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe deve acrescentar e nada lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Amém, amados? Então, esse texto aqui não tem muita coisa exegética para a gente apresentar. Ele é o que ele é. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo de amar, tempo de odiar. Há tempo de abraçar, tempo de se afastar dos abraços. Né? E o mundo ele vai ter uma explicação para isso. Talvez seja o acaso. Por isso o tema, né? Acaso, destino ou providência divina. Quem já ouviu aquela música? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Todo mundo já ouviu? Conhece? Então, amados, você faz parte da cultura. Você lembra que semana passada a gente falou sobre o gotejar? Vocês conhecem essa música? E o mundo acredita nesse acaso. A sociedade em volta acredita muito em acaso ou destino. E, cara, ainda bem que a gente é crente. Imagine só você acreditar no acaso quando você anda distraído. Cara, que fé, né? E o destino, né? Então, o acaso vai ser esses eventos aleatórios que surgem do nada, para qualquer lugar, e é completamente o acaso. Nada faz sentido. O destino, muitas vezes, é interpretado como uma pessoa que ela crê num Deus soberano. Existe um Deus, mas ele é um Deus que deu corda e vazou. Não há um destino. Então, você vai encontrar aquilo que é seu, que Deus é um Deus impessoal, então ele não te conhece, ele só deu corda no mundo e o mundo acontece. E a providência divina, que é o ato de Deus prover o necessário, sustentar e governar o mundo e a vida dos homens de forma intencional e pessoal. E essa é a diferença que Eclesiastes 3 vai afirmar. Eclesiastes 3 vai ser um momento de virada, que ele vai entrar na segunda sessão do livro. Que ele vai mudar agora uma forma do que ele está apresentando. Ele vai começar a fazer considerações empíricas e vai tender a entender a vida com um padrão significativo. E agora ele vai apresentar a providência de Deus. Ele vai mostrar que há tempo para tudo. Há tempo para cada coisa. E esse provavelmente é o texto mais conhecido da Bíblia. Ele vai ser o texto mais falado em todo momento, em todo lugar. Pessoas que não têm nada a ver com Deus, não conhecem a Deus, eles vão falar sobre esse texto, sobre sempre um momento. E a gente chama esse poema de Salomão de um merisma, que seria um ponto, um contraponto. Então ele vai fazer 14 vezes isso. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar, tempo para chorar, tempo para rir. E daí a gente vai entender uma coisa que a Bíblia traz em toda ela. Primeiro, uma soberania de Deus. Deus, ele é dono do tempo. Então há um tempo para nascer e você não escolheu esse tempo. E há um tempo para morrer e também você não escolheu esse tempo. Nesse percurso tem toda a sua vida. Mas o dia que você nasceu foi um dia que Deus escolheu. O dia da sua concepção. Por mais que talvez teus pais não te planejaram, por mais que você tenha colocar outras justificativas, foi o dia que Deus decidiu que você nascesse. E também tem uma questão difícil de aceitar que talvez você vai um dia morrer. E esse dia também foi definido por Deus. Talvez possa antecipar, né? Não se cuidando, né? Não fazendo exercício físico, fazendo coisas irracionais. Mas tem um dia que foi definido por Deus para a sua morte. Assim como Ana diz, né? Você se lembra da Ana, mãe de Samuel? Ela fez uma oração, ela dizia: o Senhor é quem dá a vida e o Senhor é quem tira a vida. E a segunda coisa que nós entendemos nesse texto, e a gente vai ver também por toda a Bíblia, é a responsabilidade humana.
Ele vai falar tempo de plantar, tempo de arrancar o que você plantou. Você só consegue colher coisas que você plantou. Você não colhe o que você não planta. Então há uma responsabilidade humana e uma soberania divina. E essa é uma tensão que a Bíblia carrega, que a gente não consegue explicar, muitas vezes. A gente não sabe como acontece. Aí ele vai ter mais outros pares de ações, relações em questões de ações, relações humanas, emoções, matar, curar, derrubar, edificar, buscar, perder, né, todo o espectro da existência humana ele vai tratar nesse poema. E ele termina esse poema com a palavra shalom, com paz, mas bem traduzido como harmonia. Que os judeus têm o costume de falar, né, shalom, shalom, né? Eles seriam um voto de paz e de harmonia. E Eclesiastes, muitos comentaristas dizem que ele é o livro de Eclesiastes é um comentário de Gênesis a partir do versículo 16, que vai retratar a queda humana. Então o mundo é Deus, o mundo depois da queda, o mundo na separação, ele é esse mundo. Um mundo que não faz sentido, um mundo que acredita no acaso, um mundo que talvez um ponto de Eclesiastes ser tão difícil é que ele vai falar para nós que a maioria das nossas corridas na vida são vaidade e sem sentido. E é um retrato do homem depois da queda. O trabalho é difícil, vocês se lembram que isso é uma punição, uma maldição depois que o homem caiu. A mulher tem dores no parto e a terra foi cheia de espinhos e abrolhos. Então a vida ela se torna complexa e difícil depois da queda humana. E até uma questão filosófica que eu escutei outro dia é que provavelmente nós nunca vamos conhecer a plenitude do casamento. Porque Jesus disse que no paraíso nós vamos nos casar, ensinar em casamento, e nós só vamos viver o casamento aqui. Então provavelmente a gente nunca vai conhecer o que era para ser o casamento em sua plenitude, pelo caso da queda, que afetou todas as coisas ao nosso redor. Afetou o tempo, afetou a vida, afetou os nossos relacionamentos. E o texto também vai dizer que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Aqui, essa versão, ela trouxe o mundo, né? Deus colocou o mundo no nosso coração. Mas, na verdade, a melhor tradução vai dizer sobre a eternidade. E ele vai falar, no versículo 9, que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga. Ele volta ao capítulo 1, a fazer a mesma pergunta. No versículo 10, ele vai dizer: viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para que com eles se afligem. No versículo 11, Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus colocou a eternidade no coração do homem. Há uma inquietação, há uma pergunta para saber além da vida, além desse lugar. Todos os homens carregam isso. Os mais, por mais que hajam filósofos ateus, por mais que tenham todas essas questões hoje no mundo, Deus colocou a eternidade no coração do homem e Deus limitou o nosso conhecimento sobre isso. Não sei porquê, só Ele sabe. Mas nós não conseguimos entender muitas coisas. Nós não vamos conseguir compreender vários aspectos da nossa vida, vários acontecimentos, várias tragédias, mesmo coisas boas que acontecem. O texto vai falar que também Deus não consegue, não importa o que nós façamos, nós não conseguimos colocar ou tirar qualquer coisa do tempo de Deus, não importa o que aconteça. E isso nos traz para as palavras de Jesus Cristo, Mateus 6:27, em que ele vai dizer: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que é um côvado? É uma medida daquele cotovelo, palma da mão. E por mais ansioso, por mais que você queira mudar o tempo, por mais que você queira antecipar as coisas, você não consegue fazer isso aqui. Não. Você não vai aumentar a tua vida. Você não vai acelerar o tempo. Você não consegue mudar esses aspectos.
por mais ansioso que você esteja. E o pregador ele vai chegar em algumas conclusões depois do versículo 12 a 15. O pregador que eu falo, o Eclesiastes, né? Que a palavra significa pregador. O rei Salomão. Ele vai chegar na conclusão que sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida revelada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Parece contraditório, né? Porque no início ele estava falando, né? Isso aqui é tudo vaidade. Mas agora ele está dizendo, isso é a melhor coisa que você pode fazer. Crendo em Deus, né? Que, como nós falamos nas outras semanas, o Evangelho é filtro solar. Então a melhor coisa que você pode fazer, irmão, é desfrutar do teu Deus, desfrutar do salário que você recebe do seu trabalho, amar sua família, conviver com ela e aproveitar o que Deus tem observado, o que Deus tem te colocado. Isso vai me lembrar também das palavras de Jesus, né? Observai as aves dos céus, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. O pregador, trazendo esse negócio de atentos, basicamente, para resumir, que o texto ele vai dizer exatamente o que ele quer dizer. Você não vai conseguir mudar as coisas. Não fique ansioso. Aproveite o fruto do teu trabalho. Descanse, faça um almoço, se quiser me convide. Mas aproveite a vida que Deus te deu debaixo do sol. Não fique ansioso e observe as aves dos céus. E aí vamos fazer um paralelo com aquilo que Jesus fala no Novo Testamento. Ele vai nos dizer que, e ele cita Salomão, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como o lírio dos campos, que Deus veste toda manhã. Ele vai dizer, observe as aves dos céus, não trabalham, não fiam, não guardam para si, mesmo assim Deus provê para elas o que elas precisam. Então, eu não sei que tempo que os irmãos estão vivendo, e é uma questão um pouco difícil, porque são questões que talvez a gente não tenha respostas, porque vai ter tempo de rir, vai ter tempo de alegria, vai ter tempo de colheita, mas vai ter tempo de choro, vai ter tempo de pranto, vai ter tempo de tristeza. E o texto está dizendo que isso Deus colocou. E às vezes você vai pensar, mas que Deus bom é esse que me colocou um tempo de tristeza, colocou um tempo de luto, colocou um tempo de doença. Mas não que Deus gostaria que as coisas fossem assim. A queda nos afetou em todos os aspectos. Então, talvez você seja simplesmente uma pessoa boa que tem Jesus Cristo, que leva a tua vida com o máximo que você consegue de fidelidade, e você recebe um diagnóstico que você não gostaria de receber. A nossa vida foi afetada pela queda, a natureza foi afetada pela queda. Por que está acontecendo terremotos? Porque o mundo é um mundo caído. Por que acontecem tragédias? Por que há grandes enchentes? Por que há tsunamis? Porque é um mundo caído. Um mundo afetado pela maldição da queda. E a gente também tem que cuidar, às vezes, da forma que a gente olha e às vezes acusa alguns lugares, algumas pessoas, dizendo que elas talvez estejam em pecado porque elas têm tal diagnóstico. Ou aquela nação foi atingida daquela forma porque eles não creem em Deus. Não, gente. Não, as coisas não são assim. As coisas são muito mais complexas do que parece. A vida é complexa demais. E há tempos. Há tempo de abraçar e de afastar de abraço. Eu já comentei que tem um amigo que eu amo muito, um irmão.
trabalhou comigo, serviu o exército comigo. E hoje a gente tenta, mas não. Sabe como é que não cola mais assim, sabe? A gente não consegue se aproximar, apesar que às vezes é um esforço dele e meu. Mas a vida é outra. E por mais que a gente tente e se esforce, e talvez se fale toda semana, não é a mesma coisa. Há momentos de abraçar, e há momentos de deixar de abraçar. E a vida ela vai ser assim. Ela vai ser esse entorno de tempos e tempos e tempos. E alguns vão acreditar no caso, no destino, mas nós acreditamos na providência de Deus. Eu peço que você acredite na providência de Deus, se você não crê nisso. Porque, por mais que seja doloroso alguns aspectos da vida, e eu não estou sendo fatalista aqui, eu quero trazer esperança para os irmãos. Porque é muito bom saber que um tempo difícil é difícil porque Deus está ali comigo. Às vezes é difícil o médico vir falar que tua esposa tem câncer. Nunca chorei por isso, não. Mas é confortador saber que Deus está comigo naquele momento que minha esposa tem câncer. E eu não estou sozinho. É difícil saber a notícia na tragédia, mas há um alívio e um descanso quando você sabe que talvez aquela tragédia Deus permitiu que fosse daquela forma. A gente não está preparado para a morte, e não está preparado para a luz, mas é bom e reconfortante saber que Deus está quando meu filho recebe o diagnóstico ruim, que Deus está comigo e a mão dele está ali. E tem um livro muito bom do John Piper chamado Providência, que ele cita uma frase de Charles Spurgeon, que ele diz que até os átomos e aquela poeira fina que você vê contra o sol, elas estão ali porque Deus definiu que elas estariam ali. Não que Deus queira a tragédia, mas nesse mundo caído a gente tem consequências da queda e a gente vai conseguir evitar isso. Mas Deus está conosco. E quando você está cansado, talvez desesperado, a gente lembra as palavras de Jesus Cristo em Mateus 11, 28, que ele vai dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados e afadigados, porque eu darei descanso a vocês. Venha a mim, porque o meu fardo é suave, o jugo é leve, o jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque assim, irmão, sinceramente, a gente tem aquela famosa frase que Deus não dá um peso maior do que a gente possa suportar. É mentira. Deus dá coisas muito mais pesadas e muito maiores que a gente não consegue suportar. Só que a graça dele nos faz suportar. O seu amor conosco e sua poderosa mão nos carrega e nos fazem suportar coisas muito piores, muito maiores do que a gente consiga. É por isso que Charles Spurgeon vai dizer que se não fosse a graça de Deus, as dores dessa vida seriam insuportáveis. Mas Deus é bom conosco. E sim, há um tempo. Há um tempo de rasgar, um tempo de costurar novamente. E isso é uma alusão a como que um judeu se comportava quando estava em luto. Vocês se lembram de Jó? Jó, quando ele perde seus filhos, ele cai no chão, rasga suas vestes e diz: louvado seja o nome do Senhor. E é o tempo de costurar essas vestes novamente. É o tempo que o luto passa, que a dor passa. E aí você tem alegria novamente. É o tempo que você vai plantar com lágrimas, que vai ser difícil, que vai ser intenso, mas é o tempo da colheita, do que você plantou. E aí haverá riso, alegria. Há o tempo de juntar pedra, é o tempo de espalhar pedra. E quem aqui
A gente está numa comunidade meio rural, né? Então o pessoal que cultiva sabe, né? A gente tem que tirar as pedras do campo para fazer o cultivo. E vai recolher, vai juntar pedras. Há outro momento que você vai pegar essas pedras para construir algo. Então, quando alguém joga pedra em vocês, irmãos, e isso é um costume antigo, às vezes num terreno inimigo, né? Os vizinhos inimigos ali, eles jogavam pedras na lavoura do outro para dificultar o trabalho. Mas pega essas pedras e aí vem uma poderosa mão de Deus. Deus vai ajudar você a construir algo com as pedras que estão jogando em você. Então, atentos. Não vai ser o acaso, pessoal. Não vai ser o destino, porque nós temos um Deus pessoal que nos conhece, que sabe quem somos, que sabe as dificuldades que cada um aqui tem. E não importa pelo que você esteja passando hoje, por mais que você não entenda, e há coisas difíceis. O irmão Anderson compartilhou conosco na quarta-feira um menino que faleceu com 4 anos de idade. Uau! De uma forma trágica. E você pensa, meu Deus, que loucura. E por mais difícil que seja entender, a mão de Deus nisso. É difícil, eu sei. É intenso. Mas graças a Deus que é a mão de Deus. Graças a Deus que Ele sabe o que faz. E graças a Deus, Deus vai dar a capacidade dessa família, que é uma família crente em Jesus Cristo, de suportar isso. Aí você muda o significado das coisas. Você começa a entender o mundo de uma forma diferente. Porque agora a dor que você está passando, o diagnóstico, sobre o seu filho, da sua esposa, o seu, ou aquilo que você tem de dificuldade no trabalho, fazem você levantar cada manhã e dizer: obrigado, Senhor, você está comigo. Eu não entendo, mas você sabe o que faz. E eu vou levantar e vou seguir adiante, porque o Senhor é comigo e o Senhor sabe o que faz. E cada manhã você vai ter força para continuar. E você vai poder se lembrar das palavras de Jesus Cristo. Não fique ansioso. Não queira mudar as coisas que você não pode mudar. Deus dá para as aves do céu e elas não fazem nada para isso. E Jesus ainda fala, né, vocês não são muito mais importantes do que as aves do céu. Irmãos, não nasce nenhum lírio do campo se não for Deus colocando a mão dele, a providência dele, faça ele brotar. Deus faz todas as coisas. E isso, não sei para você, mas não me traz paz. Me faz ver as minhas dificuldades diferentes. Porque talvez esse tempo que eu estou agora é um tempo, talvez o plantio, talvez para algum de vocês seja de colheita, eu não sei, mas é um tempo que Ele colocou para a minha vida. Foi o tempo que Ele estabeleceu. E o dia que eu morrer, fiquem tranquilos, é o tempo que Ele colocou para mim. E não importa que ansiedade que eu tenha, eu não vou conseguir aumentar a minha vida. Mas isso me traz descanso e paz. Porque eu posso colocar minha vida nas mãos do meu Senhor. E eu posso cantar, eu sou um peregrino nessa terra. Possuo tudo, tenho tudo, mas não possuo nada. Vivo minha vida com as mãos leves. Porque se Deus disse que você é dele, você é dele. Não importa o que aconteça. Por mais que às vezes você ore e não tenha resposta, por mais que os teus desafios estejam assim, extremamente intensos, e aqui cada um sabe do seu, né? Talvez você esteja sendo injustiçado, talvez coisas intensas estejam acontecendo, mas Deus sabe dessas coisas, e você pode colocar a tua vida nas mãos dele e descansar, porque ele vai cuidar de você. E se o tempo é de choro, que seja de choro,
Ele vai te dar forças. Não fique desesperado. Se o tempo for de colheita, cante salmos e hinos, agradeça-o, pule de alegria. Nós não somos estoicos, nós somos cristãos. Quando for preciso chorar, chore, derrame seu coração para Ele. Nós temos um livro que é só chamado Lamentações. E falando de Lamentações, um texto muito famoso que diz, que Jeremias fala: eu sei o caminho que eu tenho para vocês, caminhos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e esperança. Sabe quando que essa frase foi dita? Quando eles estavam indo para o cativeiro na Babilônia. É Deus falando: vocês vão para o cativeiro, vocês vão se tornar escravos, mas eu sei o caminho que eu tenho para vocês. Vai ser um caminho de paz e não de mal. E isso também nos faz elevar os nossos olhos para cima do sol. Porque talvez essa frase não faça o mínimo sentido para quem olha apenas debaixo do sol, na vida horizontal, apenas nesse mundo. Mas Deus estava falando de um mundo ainda por vir. Deus estava recuperando um povo para si. Quando você lê a história do rei Davi, Davi é lembrado por coisas maravilhosas e de fato nós temos que lembrar dele por isso. Mas ele fez muita coisa errada. Que Deus amava tanto ele que teve que fazer coisas com ele para recuperar o coração dele, para colocar ele no caminho certo novamente. Davi foi um péssimo pai. Davi se esqueceu do seu povo em um momento e entrou numa luta por conquistas e conquistas e conquistas. Fez algumas coisas erradas. Deus mandou um profeta falar com ele para que, falando sobre a punição daquilo que ele tinha feito, o profeta dá 3 opções. Uma delas, vai ter 7 anos aí de fome. Primeira opção. Segunda opção: você, Davi, vai ser perseguido pelos seus inimigos. Terceira opção: 3 dias de peste para toda a população. O que o Davi escolhe? Soframos a nós, soframos o povo inteiro. Depois ele vê a destruição que Deus fez em Israel, e daí ele acorda e ele olha para si mesmo: cara, eu fiz isso, e eu estou fazendo todo o povo padecer por culpa minha. E ele diz para Deus que isso recai sobre mim, Senhor, não ao povo. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa erguer os nossos olhos. Porque há uma realidade muito maior que esse mundo, que essa matéria. E às vezes a gente fica cuidando só daqui. E não às vezes só no sentido de você cuidar da sua vida, que você precisa trabalhar e fazer as coisas, mas é que os nossos olhos ficam aqui e a gente deixa de ser peregrino. E a gente perde o olhar para as coisas acima do sol, onde Deus está, que é uma vida eterna, que não vai acabar aqui, que é um paraíso depois disso, que é um momento de redenção que vai chegar. É por isso que nós oramos alguns domingos passados: Senhor, livra-nos de vivermos apenas embaixo do sol. E abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar além daqui. Vamos se pôr de pé, amados? Não tem muita coisa para falar, porque o texto hoje não tem muita explicação. Ele é um texto que diz o que ele quer dizer. Você não tem tantas questões exegéticas ou algo nesse sentido para falar. Mas ele é um texto que nos traz a esperança e nos faz olhar para a providência de Deus, para a providência divina. Que não importa o tempo que você está agora, você pertence a Deus. E que se você abrir os seus olhos para cima, acima do sol, você vai enxergar isso.
Você vai enxergar que as dores e as lutas que você vem passando são dores e lutas que Deus colocou para você. Um dia teremos respostas ou não, mas elas vão fazer sentido. Eu agradeço a Deus pelas lutas que Deus me colocou, mesmo que eu não entendesse elas. Porque talvez assim como Jó, eu posso dizer: Senhor, eu te conhecia e ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, Deus decidiu que você é dele. Você pertence a Deus. E não importa o tempo que você esteja passando, é um tempo que Deus colocou para você. E a mão dele está nisso. Então amanhã, segunda-feira, as lutas da vida começam. Voltamos à rotina. E às vezes não é fácil. Às vezes eu quero desistir. Mas pensar que esse tempo que está difícil é um tempo que Deus colocou, me faz levantar as manhãs. E eu entrego minha vida a Deus e digo: Deus, seja feita a sua vontade. Porque você sabe o que faz. Quantos aqui acreditam que as promessas de Apocalipse são para nós? Levanta a mão. As boas promessas, não as... Apocalipse 21, versículo 4 vai dizer: e Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, para que Deus enxugue, precisa ter lágrimas. Mas Deus enxugará os nossos olhos. Vai valer a pena. Vai ser recompensador. E você pode descansar nas promessas que Deus tem. Que Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você está num tempo de bonança, glória a Deus por isso. Se alegre, comemore, aproveite o que o Senhor tem lhe dado. Se você está num momento triste, chore, perteie, desabafe, aproveite, não seja que nem eu. Eu tenho um problema sério, pessoal. As pessoas até me acham frio, acontece qualquer coisa grave e parece que nada está acontecendo. Eu fico assim, sério. Meu raciocínio parece que tem uma lucidez assim, absurda. Mas eu sofro depois. Eu fico um tempo sofrendo. No velório do meu pai eu não chorei. Quando ele faleceu, eu cuidei de tudo. E eu não quis chorar. E depois, eu passei algum tempo depois, 2 anos depois, eu passei um tempo pranteando esse luto. Então não seja que nem eu. Quando você estiver sofrendo, sofra. Não tem nada errado com o sofrimento. Quando você estiver infeliz, comemore. Não tem nada errado você ficar feliz com algo que Deus tem te dado. Mas a mensagem que eu creio que o Espírito Santo está colocando em nós hoje é: olhe acima do sol. E não importa se hoje é o tempo de espalhar, de juntar, de sofrer, de sorrir, de nascer ou de morrer. Ele é com você. E você pode descansar. Porque quando você tiver os olhos acima do sol, você descansa com a sua vida dedicada a Ele. E essa canção, O Peregrino, foi até minha esposa que escolheu. Eu estava tão cansado ontem que na hora que eu deitei, eu capotei, eu nem consegui pensar em música, em louvor. Mas eu falei para ela: nossa, tem tudo a ver. Nós somos peregrinos nesse mundo. E quando a gente se esquece disso, a vida fica mais sofrida. Você vai ter um monte de ansiedade, dificuldades. Mas quando você se lembra que você é um peregrino, aí você se lembra: Deus sabe o que está fazendo. E um dia vai haver a restauração de todas as coisas. E vai ter um momento onde não vai mais ter luto, não vai ter mais choro, não vai mais ter dor, e todas as lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus. O próprio Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Não sei para você, mas isso
dá uma esperança, um descanso, uma alegria. E saber que devotar a nossa vida a Ele vale a pena. Amados, então, louve isso. Louve que você é um peregrino. E que tudo que você está gastando sua vida por Deus hoje vale a pena.